Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo no nosso canal. Hoje eu trouxe aqui minha amiga, companheira de escola lá no Colégio Futuro, a Marina, professora de História, uma pessoa que eu respeito e admiro muito, uma não só super profissional, mas também um ser humano da melhor qualidade, que traz para a gente sempre muito conhecimento, muita cultura, muita bagagem. Aí, assim, eu fiz o convite para nós estarmos falando um pouco da história, está relacionando a história e está relacionando com o racismo e a dificuldade dos negros se inserirem no esporte também. Ela gosta muito de esporte, ela vai se apresentar e tudo mais. E minha amiga, obrigado, boa tarde, noite aí, e obrigado por você ter aceitado fazer esse bate-papo e a gente vai desembolando aí. Tá bom. Ô, Juliana, eu que agradeço o convite, né? Você sabe que você é uma pessoa que eu respeito muito como profissional, mas primeiro como pessoa, né? Eu falo que é um privilégio ter, né, e conhecer pessoas como você, assim, que têm uma capacidade de olhar para o outro, né? Poucas pessoas são capazes de olhar para o outro e olhar o outro e enxergar no outro aquilo que você não é e entender que o outro tem as suas dificuldades, as suas diferenças, mas também tem as suas, as suas vantagens, né? Os seus valores, e você é uma pessoa que é capaz de fazer isso. Não, Então, é obrigado. isso que eu admiro, né, em você aí enquanto pessoa, o senhor Juliano Tagliatti. Obrigado Então, pelo carinho, Mari. sempre muito, né? E eu falo isso para muita gente, assim, né? Do quanto que eu admiro você. Então, eu sou Marina do Nascimento Neves, né? Filha da Dona Maria Cabral e filha do seu Sebastião Neves, que infelizmente foi embora o ano passado. Estou aí com 48 anos de idade e já há 25 anos dentro de sala de aula, né? Enquanto professora de história. Eu tenho a minha formação original, né? A minha graduação é em história e eu formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tenho uma especialização em interdisciplinaridade do ensino fundamental, né? Fazendo relação entre os saberes escolares no ensino fundamental. Sou mestre em educação, né, na linha de formação de professores de ensino de história e história da África e cultura afro-brasileira. E estou tentando aí ver se eu consigo dar um fim no doutorado, não sei quando é que eu vou conseguir fazer isso, dar um fim no doutorado aí que está discutindo a questão das identidades das meninas negras no Brasil, né? Meninas mesmo, lidando com crianças e adolescentes, pensando nessa construção dessa identidade feminina negra, né? Desde da tenridade, assim, né? É, eu tenho o privilégio de ser formada dentro do ensino público, né? Eu estudei em escola pública, eu passei pela universidade pública, eu fiz a minha especialização, o meu mestrado na escola pública, e eu tenho um orgulho e eu defendo muito a escola pública. E ao me tornar professora de história, foi para a escola pública que eu fui, né? E o Colégio Futuro surgiu na minha vida assim como uma experiência, né, de escola particular, e que a gente sabe muito bem que tem muito mais uma escola particular com coração de escola pública, né? É o que Sim, a gente fala. É uma escola particular com coração de escola pública e que é o que me faz permanecer lá dentro. É, com relação à minha atuação relacionada à questão do negro, da negra, né, dos negres, né, pensando aí todo um universo LGBTI que é mais, né, eu já, desde muito cedo, né, eu comecei a, a discutir essas questões, assim, não é de uma questão de família, apesar de fazer parte de uma família negra,
mas eu tenho uma família muito colorida, né? Que tem pessoas que passam pela experiência do racismo e pessoas que não passam pela experiência do racismo por causa da cor da pele. Mas tive uma mãe que me incentivou muito a lutar por aquilo que eu era e de me colocar na sociedade, né? Porque ser uma menina negra no Brasil não é fácil. E a minha mãe, diante das minhas dificuldades, ela teve um acolhimento muito grande, me levou e me incentivou, né, a lutar pelos meus espaços. E aí foi nessa questão de lutar pelos meus espaços que eu me descobri não sozinha na sociedade brasileira, né? Então, no final da minha adolescência, aí com 18, 19 anos, o movimento negro surgiu na minha vida, né? E eu comecei a pensar e a olhar para essa sociedade brasileira com um olhar diferente. E entender que ser negro no Brasil é uma luta diária. É uma luta diária e é uma luta cansativa, que é o que as pessoas não entendem. A gente cansa, né? Ela é árdua, ela é cansativa, ela é dura, ela provoca adoecimento e falar disso é também algo complicado, porque a gente vive numa sociedade, Juliano, que é racista, estruturalmente racista, institucionalmente racista e que ninguém é racista, Uhum. né? Ninguém Assim, se vê como racista, né? Ninguém se vê como racista, ninguém como se se não entende como existisse. racista. Isso. E falar de racismo é como se a gente estivesse afrontando as pessoas, né? Sim. Então, eu falei assim, não me permitem nem falar sobre a questão, porque muitas vezes que a gente vai falar sobre a questão, a gente é imediatamente achincalhado. Fala que a gente está fazendo mimimi, né? Assim, que a gente quer privilégio, e aí por aí afora. Então, tudo isso cansa muito. Então, assim, falar disso é algo muito cansativo, mas é necessário. Então, quando eu recebi o seu convite, eu aceitei prontamente, né? Infelizmente, a gente não pôde. Tem aquela coisa dos encaixes de horários e dias, né? Mas eu acho extremamente necessário. E falar disso em relação ao esporte, então, né, é tão necessário quanto, principalmente nos últimos tempos, e que nós estamos vendo todas essas expressões racistas aí pelo mundo afora, e principalmente aqui dentro do Brasil, né, em relação ao racismo aí em vários esportes, principalmente no futebol. Sim. Para quem não sabe, bem, primeiro vamos lá, eu quero te agradecer pelo carinho, dizer que a recíproca é muito verdadeira, te admiro demais em todos os sentidos. Não é de hoje que eu falo com o Ricardo que você é sensacional, por exemplo, mas não só com o Ricardo, você é muito fera. E, assim, por mais assim que a gente lute contra o racismo, vamos supor, eu aqui no caso, cara, por ser branco, eu não sei o que é o racismo. Já aconteceu de até outro dia, eu tenho trabalhado muito isso com os alunos do ensino fundamental, principalmente nas aulas online. Cara, ó, eu já fui parado para ser revistado, já me tiraram de loja, porque era um moleque magro que estava lá dentro e tal, mas isso não é um racismo. Eu nunca fui e não vou sofrer de racismo. Por mais que eu tente combater ou tente falar a respeito, eu preciso que uma pessoa que conheça muito mais sobre o assunto e que saiba lidar muito melhor com isso, não só porque estudou, mas também porque presencia e vivenciou isso. Então, assim, você era a pessoa perfeita para aqui. Eu te passei 2 vídeos que eu fiz falando Sim. sobre o racismo, beleza, eu estou ali falando, eu acho que eu tenho que fazer esse papel também, porque é meu papel, eu faço com prazer. E assim, e quando eu fiz, eu perdi seguidores quando o meu vídeo foi para o ar.
eu perdi gente que me seguia. Não sei, não importa, tudo bem, perdi, tudo, não tem problema nenhum. Eu vou continuar fazendo e trazendo aspectos que têm que ser abordados e que nós temos que botar o dedo e falar a respeito. Então, assim, também para quem não sabe, a Marina, ela é só a minha rival nos campos de futebol, porque ela é flamenguista, mas muito flamenguista. Eu vim aqui com a minha camisa, ó, do Flamengo, ó, tá aqui, meu E time. ia botar minha camisa do Vasco, eu falei, pô, mas se eu botar, ela se recusar a fazer o. Tô brincando, eu não ia fazer isso, não. Até porque o Vasco tem uma história muito bonita. Tem. O Vasco tem uma história linda e de luta contra o racismo, de luta contra o preconceito, e que pode parecer isso incrível, mas é um dos motivos que, desde criança, me fizeram ser Vasco. Quando eu soube disso, então, isso enfatizou mais algo que já estava muito enraizado dentro de mim. Então, eu tenho muito orgulho da história do meu time. O Vasco lutou para os negros jogarem, foi o primeiro clube brasileiro a ter o negro enquanto presidente. Os clubes rivais lá, o próprio Flamengo, que é um time de massa, um time do povo também, Fluminense, né, o Botafogo e na época o América se juntaram ali para tirar o Vasco, porque o Vasco não podia ter, na verdade é porque o Vasco tinha negro e pobre jogando, então eles não podiam encostar nos branquinhos que jogavam lá nesses clubes. E o presidente bateu o pé e tal. Outros times também aceitavam negros e pobres jogando. Só que o Vasco, ele lutou contra isso, ele rompeu o sistema. Então, puxando o saco um pouco aqui do meu time, mas é verdade também. E assim, a gente vai estar falando muito de futebol, porque a Marina adora futebol também, e tem muitos casos de racismo no futebol, né? A gente não precisa a gente pegar uma. Ela até pediu, Juliano, vamos tratar um pouco mais do Brasil. Eu falei, tá, vamos sim, porque a princípio era para a gente falar no mundo inteiro, mas é interessante a gente focar mais aqui no nosso país, até porque muitas vezes a gente vê vindo lá de fora, a gente vê e a gente precisa de movimentos mais sólidos e eficazes aqui, fazendo o trabalho, mesmo que seja de formiguinha, mas um trabalho de ação, um trabalho proativo, para poder ir conscientizando as gerações para que a gente possa ir diminuindo isso o máximo possível ao longo dos anos. E aí, é minha opinião, falei isso com a Marina antes, não vai acabar nunca o racismo, não vai acabar, mas a gente lutar sempre contra isso e a gente tentar mudar um pouco da institucionalização disso no país e da estrutura desse racismo no país. Então, assim, mesmo sendo branco igual uma cera, eu aqui eu tento fazer a minha parte em relação a isso, porque todos nós somos negros, na verdade. Não tem um brasileiro que não seja de verdade também negro. E é difícil, as pessoas não entendem isso. Elas não entendem isso. É. É... Então, vamos lá. Eu estou aí à sua disposição. A gente começa por onde? Falar de mais recente, você quer puxar algum caso mais antigo? Então, eu queria. Vamos, já que você tratou da questão do Vasco, vamos conversar então Vamos começar pelo futebol, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes elas não compreendem, né? Vamos falar um pouquinho de alguns conceitos. As pessoas às vezes não compreendem quando a gente fala que o Brasil tem um racismo estrutural. O que seria esse tal racismo estrutural? A estrutura a gente já compreende o termo, né? Que é aquilo que dá a base, aquilo que é o que alicerça, né? Então, o Brasil é um país que, mesmo a gente não pode negar que houve um processo de escravidão negra, né, no Brasil, que durou aí quase 380 anos. É muito tempo, né? Milhões de pessoas morreram no processo, bilhões de pessoas escravizadas.
E tanto pessoas que vieram do território africano sequestradas como, né, sequestradas para cá e que foram escravizadas aqui, quanto pessoas que nasceram aqui como escravas. Então, a gente não pode esquecer isso. E isso faz parte da nossa estrutura econômica. O Brasil foi construído em cima de uma estrutura econômica que matou num holocausto de milhões de pessoas. Então, assim, as pessoas colocam lá o holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Foi horroroso, foi horrível. Horrível. Aquilo é algo que a humanidade não pode repetir. Mas o holocausto judeu da Segunda Guerra não chegou nem na unha do que foi o holocausto da escravidão no Brasil e todo o território americano, né? Então, em número de pessoas mortas. E os judeus tiveram um reconhecimento do seu holocausto, de todo o genocídio provocado em relação a eles pela ONU, foi dado a eles um Estado. E à população negra brasileira, após a abolição, não foi dado nada. Nem a dignidade, através das leis, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, na primeira Constituição da República no Brasil, a gente tem a não permissão de negros na escola, não era permitido negros e leprosos, ou seja, a categoria é exatamente a mesma. Né? Você não tem acesso à terra, porque a lei de terras não permitia pessoas que não tinham renda e que não tinham estrutura para adquirir terra, ou seja, a pessoa liberta não tem acesso à terra. E não tinha leis trabalhistas que incluíssem essas pessoas, né? Após a escravidão. Então, isso é estrutura. A gente se criou em cima dessa estrutura. E aí veio um doido lá, um chamado Rui Barbosa, que ainda queimou a documentação da escravidão, achando que aquilo livraria o Brasil de uma mancha negra da escravidão. E isso fez com que muitos que vieram para o Brasil sequestrados de territórios africanos passaram a não saber nem de onde vieram, porque a documentação do tráfico negreiro foi queimada. Isso é que é estrutural. Além disso, a gente tem uma estruturação que é a seguinte. Durante muitos anos, a população negra, né, principalmente a população negra masculina, alguns se recusaram ao trabalho, porque trabalho era coisa de negro. Então, eu me recuso ao trabalho porque eu não quero ocupar esse papel que me dão, né? E aí nasce a expressão do negro vagabundo, do malandro do morro, né? Que não quer trabalho, só quer saber de ficar nas costas do governo ou nas costas da família. Isso é estruturante. A outra coisa é que mesmo durante o processo de república, mesmo depois das leis trabalhistas, mesmo após o governo, né, durante o governo de Getulista, que as leis trabalhistas foram inseridas, que as pessoas tiveram acesso à carteira assinada, a população negra brasileira continuou sendo a população mais pobre, a que ganhava menos e que fazia os piores trabalhos. E continuava sem acesso à escola, e continuava sem acesso a cursos técnicos, à universidade, a trabalhos dignos, a moradia digna, né? Então, isso é estruturante. Por isso que a gente fala que é um racismo estrutural. Ele é aquilo que dá a nossa base. E até hoje é assim. A maioria da população negra brasileira é a que tem a pior renda, é a que mora nos piores locais, é a que tem menor acesso à saúde, é a que tem menor acesso à educação, é a que tem menor acesso ao lazer e é a que tem menor acesso ao esporte, mesmo com todos os jogadores de futebol negro que se vê por aí. Mas como as pessoas acham que ocupando espaço lá no futebol tá bom, né? A coisa não é por aí. Então, a gente tem um racismo estrutural.
E esse racismo estrutural chegou, ele também tinha reflexo no esporte, né? E aí você falou do Vasco, eu vou trazer um outro time, que eu fiz lá uma pesquisa, na minha pesquisa, que o primeiro time brasileiro que aceitou jogadores negros dentro dele não foi o Vasco, foi o Ponte Preta, Uhum. Até né? porque a Ponte Preta é o time mais antigo em atividade no Brasil. Isso, mas não só a questão de ser o mais antigo, né, questão de Sim, sim. antiguidade, né, de tempo, mas foi o primeiro time que teve jogador negro, não só jogador negro, ele teve dirigentes negros, Uhum, né? sim. Uhum. Então, foi a Ponte Preta. Lá O no Rio de Janeiro, Bangu. não foi o Vasco, também foi o Bangu, né? Uhum. O Bangu foi o outro time que, inclusive, saiu quando formou lá a Liga de Futebol no Rio de Janeiro, né? Liga amadora de futebol, porque era proibido, né? Jogadores profissionais. O Bangu, quando colocaram lá a norma de que não poderia jogar pessoas de cor e profissionais, o Bangu saiu da liga de futebol. Ele largou os times, né, para lá. Ele se recusou a participar e foi jogar no que hoje seria o equivalente aí à série B, né, do Lá eles futebol. tinham duas ligas, né? Eles Uhum. tinham duas ligas. O Bangu saiu, o Vasco também saiu, e eles disputavam uma liga paralela à liga que Isso. disputava esses outros times. Uhum. Depois, com o tempo, por isso que eu coloquei lá sobre o Vasco. Apesar do Vasco não ter sido o único, o Vasco foi um dos que mais brigaram. E acabou que teve muita gente que passou a torcer para o Vasco. Então, É. ao longo do tempo, o Vasco tornou um time muito maior do que o Bangu, do que a Ponte Preta, e isso favoreceu aos dirigentes ali. Uhum. Depois, eles, sabendo disso, eles colocaram que o Vasco tinha que fazer o estádio de São Januário, porque senão ele não poderia jogar, sendo que É. eles estipularam várias coisas que, por exemplo, o Flamengo não tinha, o Botafogo não tinha, o Fluminense não tinha, e o Vasco foi fazer o estádio de São Januário. Na época, para se fazer, todo o cimento que vinha para cá era um cimento que era importado da Bélgica. E o Vasco, e eles proibiram a importação desse cimento para dificultar a construção do estádio. Uhum. E aí o Vasco, ele faz o quê? A torcida abraça o time, como tem abraçado agora novamente, apesar do time estar uma draga danada há muitos anos. Os É, nossos. não, o seu não, Mari. Pô, O meu eu não de tá lá tudo bem no das pernas, passado, não. né? Não. Eu não sou, o Flamengo mandou muito bem. E aí, galera, o Vasco ele conseguiu construir porque a torcida criou uma massa especial que foi São Januário. Tem um canto da torcida do Vasco que ele fala que lutou contra o seu racismo, que ele levantou São Januário. É muito legal. Isso é estrutural do Vasco, falando assim da Uhum. sociedade brasileira. Então é bacana o lance de ser estrutural num clube. Isso me orgulha muito, me orgulha bastante mesmo. Uhum. Diferentemente, por exemplo, outros clubes que a estrutura deles foi fundada em cima do contrário disso, né? Que Do não cabe contrário, aqui, sim. né? É. Mas e com o tempo e tudo mais. E aí você falando, aí você fica pensando assim, quando o futebol chegou aqui, muitos dizem que foi o Charles Miller, mas ele foi uma das pessoas que trouxeram bola para o Brasil. Ele é considerado o cara que trouxe a primeira bola, mas isso não pode ser comprovado e assinado embaixo, historicamente falando, porque todo mundo que era rico e que estudava na Inglaterra, que voltava para cá e que gostou do futebol, trouxe bola para cá. E, É. o, e a ideia do esporte era que o esporte fosse amador. Tanto é que, por exemplo, a educação física de 1900 a 1930 era uma educação física, nas escolas em geral, educação física higienista, porque estava começando um processo de urbanização no país, e a Uhum. educação física que era colocada nas escolas em geral era de você tem que saber lavar a mão e tal, vacina é importante, parece que a gente está 100 anos atrás, não é? Porque, cara, é a mesma coisa, pô, não É. evoluiu. E aí,
Ao passo que essas grandes escolas mais ricas, eles trabalhavam com o esporte ali e queriam manter o mundo deles fechadinho, bonitinho, esporte amador, isso aqui não é para pobre, isso aqui negro, então não pode nem passar na porta. E a ideia deles era essa. Aí, no Brasil, você pegou o futebol, e eu estou também, porque, como falei com a Marina, seria um bate-papo aqui. Quando o futebol brasileiro, a essência do futebol brasileiro é a essência dessa mistura de jogadores e do nego entrando de uma forma que não permitiu que ele entrasse, como qualquer semelhança com o que a gente tem até hoje não é mera coincidência, e ele tinha que se safar, criar jogadas e todo a ginga que ele trazia para pular de falta, de pancada, de soco, de pontapé, de facada, porque é assim que foi. E eles, pô, esse cara é muito bom. E é aquele negócio que a gente quer ganhar. Põe esse cara para jogar. E aí o futebol brasileiro foi ganhando uma identidade que vem se perdendo ao longo do tempo, até porque os espaços para se jogar bola nas ruas, eles diminuem a cada ano. A forma como é lidado o futebol aqui acabou sendo de uma maneira muito tecnicista e muito esquecendo a essência do nosso jogo. Então, mesmo sendo professor, eu estudo isso, a gente não pode esquecer a essência, aí fazendo uma relação do porquê que muitas vezes o jogo aqui é chato e o jogo na Europa está indo na contramão. Então, o que a gente tinha de bom, eles pegam aqui e a gente quer imitar o que eles não têm de bom. E assim, aqueles que são melhores vão lá para fora, de uma forma barata. Então, assim, o futebol é o retrato do Brasil. Se quiser, você estuda o Brasil estudando futebol. E eu tenho falado muito isso com as minhas aulas online, os meus alunos falam assim, nossa, eu não sabia que tinha tanta relação assim com a história. Eu falei, tem muita relação com a história, o esporte em si, que eu não fico só no futebol, só entre aspas, tem muita relação com a biologia, com a física, com a matemática. A educação física, puxando para o lado da minha disciplina, é muito rica. E o lado de ser online está me dando a oportunidade de mostrar aos meus alunos que não é só... você tem que pensar, você tem que entender por que aquilo acontece. Isso que eu falei isso com você aqui, eu também estou trabalhando com eles lá. Sim, então, assim, é por isso que a gente tem que ver essa questão da estrutura, né? As coisas estão relacionadas, assim, você não pode desvincular uma coisa da outra. Então, assim, não. Historicamente, você consegue observar qual é o papel da população negra brasileira dentro de vários espaços, inclusive dentro do esporte, né? Como subcategoria e subclasse mesmo, né? Por causa do processo histórico que o Brasil passou por ele. Então, você não consegue desvincular. Então, quando é que... por que o Vasco vai comprar uma briga para poder profissionalizar os profissionais negros que tinham dentro do clube, né? Porque era proibida a profissionalização. Por que era proibida a profissionalização? Porque os homens negros que jogavam futebol tinham que jogar futebol e trabalhar. Eles não eram ricos, eles não frequentavam o clube como os outros frequentavam. Porque quem frequentava os clubes eram pessoas ricas. Então, um clube de regata. Quem é que vai fazer regata, gente? Né? Clube de regata do Vasco, clube de regata do Flamengo. Quem é que vai fazer regata? É rico, é branco, classe média alta, sabe? Então, assim, se o cara quer jogar futebol, ele não pode ficar lá dentro do clube o tempo todo. Ele podia jogar futebol à noite ou no domingo, porque ele tinha que trabalhar a semana inteira. E aí, o que acontece? Tem que pagar um por fora para o cara, o tal do bicho, né? Tem que pagar um por fora para o cara poder ficar, treinar e jogar bola para o Vasco, né? Ou jogar bola para o Bangu, porque o Bangu também fazia muita coisa. Aliás, tinha uma troca entre os dois times, né? O Bangu vendia jogador para o Vasco, mas não era para vender, cara, porque o cara, ele era bom de bola, ele queria jogar futebol, mas ele só podia jogar futebol se alguém pagasse ele uma remuneração, né? Porque E senão tinha ele não gente que poderia... fiscalizava isso, né, Marina? Eles fiscalizavam.
faziam-nos. Aí, por exemplo, o seu Manuel lá, que era dono da padaria, que era um dos dirigentes do Vasco ali, tinha os negros que trabalhavam para ele lá e o pessoal ia ver se eles realmente estavam trabalhando ali. Estavam trabalhando lá, é. Aí eles botavam os caras a trabalhar algum tempinho para dizer que os caras estavam trabalhando, mas eles tiravam os caras dali para eles treinarem. Então, isso também foi muito feito. Eles tiveram que fazer esse tipo de coisa, porque o sistema era cruel nesse. Muito institucionalizado, assim. Isso estava na lei, né? Lei. Institucionalizado. Não pode haver profissionalismo e não podem haver pessoas de cor, né, que era o termo utilizado, jogando futebol no Brasil. E aí, o Flamengo, que é hoje o clube com a maior massa negra do Brasil, né, em relação à torcida, o Fluminense, o Botafogo, né, tudo contra. Não queremos. A gente vai tirar, vai expulsar o Vasco, porque o Vasco está preteando, enegrecendo o futebol e tirando do futebol o status de elite que tinha daquilo. Isso é a cara do Brasil. Sim. É a cara do Brasil enquanto história, né? Então, assim, você pode ocupar determinados espaços, mas outros não. Então, vamos pensar. Ter uma empregada doméstica negra, tudo bem. Mas o meu filho namorar uma negrinha, não. Entendeu? É isso, você passa por aí. É isso mesmo. Ter uma empregada negra, tudo bem. A negra ser a professora do meu filho na escola, não. Não é? Sim. Então, assim, e se hoje é assim, Juliano, imagina isso na década de 20, na década de 30, não dá nem para de 40. Você, Marina, acho que nem você consegue imaginar isso. Não consigo, infelizmente eu consigo, você Juliano. Não, porque é claro, porque sim. Eu, enquanto branco, se eu falar, e tal, lógico, cara, mas eu nunca vou sentir isso na pele. Não. Não existe isso, galera. Ó, quem está vendo, não existe o racismo reverso. Não existe isso. Tá? Não existe. O racismo é contra os negros. Por que não pode ter racismo reverso? Porque o racismo ele é bloqueador. Ele é impeditivo. É igual, vamos voltar lá para a regra do futebol, ele é o impedimento. Dessa linha você não passa. Você é aceito até aqui. E essa linha é só para o negro. Isso. E assim, as pessoas querem falar o contrário disso. Cara, forçar barra que... Gente, pelo amor de Deus, não vai existir nunca. Então, assim, você pode... Mas existem outros tipos de discriminação? Claro que existe. A gente não está dizendo que não. Sim. Tem discriminação quanto a pessoa ser pobre, tem discriminação quanto a ser homossexual, sim, a ser lésbica, a ser gorda, a ser deficiente físico, a ser, né, deficiente visual, né? A gente tem vários tipos de discriminação. E as pessoas sofrem com isso? Sofrem com isso. Claro que sofrem com isso. É dolorido? É dolorido. Agora, soma isso ao ser negro. Coloca um deficiente negro, um homossexual negro, né? uma mulher trans negra, um travesti negro, um deficiente visual negro. Coloca a negritude no meio desse elemento, você vai ver que a coisa vai para outro patamar. Exponencial. Né? Outro patamar. E isso, né? Então, assim, é porque a gente tem, dentro do racismo brasileiro, essa questão de ser algo que estrutura a nossa sociedade. Sim. Né? São elementos difíceis. As pessoas, né, são antes de qualquer coisa. Então, assim, eu falei para você todo o meu currículo aí na frente. Né? Foi a primeira coisa que eu fiz, foi falar o meu currículo.
eu não sou vista pelo meu currículo. Antes de qualquer coisa, vai vir a mulher negra. É isso que as pessoas veem quando elas olham para mim. Uhum. Quantas vezes você acha, Juliano, que em 25 anos na escola já me perguntaram se a professora de história ia chegar? Ah, Várias. deve ter acontecido muitas E vezes. ainda acontece. Imagino, E sim. ainda acontece. E eu não estou falando de algo que aconteceu há 10, 15 anos atrás, não. Estou falando de algo que aconteceu no ano passado. Uhum. Ainda acontece das pessoas, quando eu chego, né? As pessoas olharem para mim e perguntarem assim: você sabe que hora que a professora vai chegar? Entendeu? Sim. Se quando eu estava dando aula na universidade pública, e olha que eu fui professora substituta na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sofri racismo de gritante, assim, de aluno do curso de História da UFJF colocar a minha foto do meu currículo Lattes na cara daquele negócio, daquela propaganda daquela série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele Uhum. recortou a minha foto do meu currículo Lattes, colocou na cara do Cris e colocou assim: todo mundo odeia didática. E mandou um e-mail para todo mundo da turma dele de história. Entendeu? O Aham, cara que mandou um doideira, e-mail. hein? E eu tô falando de nada, eu tô falando isso de 2009. Então, assim, a gente enfrenta elementos. Quando eu vejo alguém falando assim, um jogador de futebol passou por racismo dentro do clube, eu falei, tá, gente, isso aí é a sociedade que a gente vive. Não deveria acontecer, não deveria acontecer, mas não é novidade se você observa a sociedade que você está nela. Aí vira todo um movimento, vira todo, vai para a mídia, todo mundo fala que não é que tem que ser assim, acabou o assunto, vira a página, né? Sim. Quem sofre e quem passa por isso todos Continua os lá. dias, Não, continua lá. E a nada foi mídia vai falar outra coisa, né? Então, assim, vamos falar aí da questão do Neymar, por exemplo. O Marina, deixa Neymar. eu só encostar a porta aqui. Pessoal, Ah, ó, eu não vou nem editar isso aqui, não, que a minha cachorra abriu a porta aqui. Rapidinho. Eu acho. Beleza. então, Obrigado. assim, vamos falar da questão do Neymar, por exemplo. Vamos dar um salto, né, da década de 30 cá para o ano do século XXI. O Neymar é muito exemplo do que acontece aqui no Brasil. Pelo colorismo, porque o nosso racismo também ele é colorido. Quanto mais negra é a pele, Mais mais a sofre racismo. pessoa sofre com racismo. Então, tem pessoas que escapam da, da de não é do racismo, mas elas escapam de compreender que determinadas coisas que acontecem na vida dela é por questão do racismo. E o Neymar passou por várias outras situações de racismo que ele não identificou para ele. Então, por exemplo, lá quando jogaram a banana dentro do campo, quando ele estava na lateral, lá em 2016, lá, né, acho que 2016, 2013, coisa assim, ele não viu que a banana era para ele, porque ele não se via como negro, né? Sim. Quando ele passa pelo corredor, né, indo para o vestiário, e uma torcida inteira começa a fazer barulho de macaco, ele acha que é para os outros colegas dele, não para ele, porque a cor da pele dele, a cor do olho dele, as pessoas com quem ele anda, as moças com quem ele namora, o fato de ter um filho louro, não faz com que ele se identifique como um homem negro. Sim. Mas a partir do momento que o jogador, né, meteu o dedo na cara dele, chamou ele de monco, chamou ele de macaco, ele Uhum. entendeu. Aí foi o momento que ele entendeu que aquilo é para ele. Sim. Mas ele nunca se manifestou em relação a isso. Mas por que ele nunca se manifestou em relação a Porque isso? nunca se viu negro. Ele não, além de nunca se ver negro, a gente tem um mito no Brasil de que isso não existe. É, exatamente. E Só assim, existe lá só fora. existe, né, Marina? Como É, nunca vai deixar de existir. é. A gente acha que não é, que aqui no Brasil as pessoas são discriminadas pela pobreza,
que as pessoas são discriminadas por vários outros fatores, mas não pela questão da negritude. Mas se você tem uma sociedade com mais de 50% de pessoas que se autodeclaram negras e mais de 76% dessa população que se autodeclara negra é pobre e miserável, tem alguma coisa errada aí, uai. Se os nossos meninos precisam buscar no esporte uma forma de ascensão social e de ascensão econômica, e o futebol é um grande esporte para isso, e nisso a gente tem que aplaudir, né? É algo que tem que Marina, levar em consideração. Mesmo dentro do futebol, que as pessoas às vezes desconhecem, é que apenas 3% dos jogadores de futebol ganham mais de 3 salários mínimos aqui no Brasil. Sim. Então, assim, a pessoa que joga futebol, ela consegue jogar... Cara, é mais difícil ser um jogador de futebol profissional de um time grande ou de um time médio do que você ser médico, do que você ser... É muito mais difícil, muito concorrido. E, assim, o salário que essas pessoas ganham e o limitador, porque eles têm que deixar de estudar logo cedo, porque no Brasil não se vincula o estudo, o ensino ao esporte, diferentemente, assim, que a gente tem... Eu teço muitas críticas aos americanos. Eu gosto do esporte americano, mas sou um crítico aos americanos em muitas coisas. Mas eles relacionam isso. E lá tem um racismo violento, e lá eles têm muito mais um enfrentamento do que nós temos aqui. Apesar de que nos Estados Unidos os negros são a minoria, mas minoria mesmo. Sim. Tem muito menos negros nos Estados Unidos do que branco. É diferente do Brasil. No Brasil, nós temos mais negros no Brasil do que brancos, correto, Mari? Correto. A gente tem mais negros aqui. Lá não. Se eu não me engano, são em torno de 15% da população é negra. É um pouco mais do que isso, mas não chega a 40%, chega mais ou menos uns 30% da população dos Estados Unidos como população negra e concentrada em determinados estados, né? Sim, tem estados que é difícil, que chega a 5%, 10% da população. Então devo ter visto 15% em relação a algum lugar, mas eu sabia que era bem menor. Então, 30%, que é uma fatia pequena, se comparado assim, no geral. Então, assim, e aí você falou do Neymar, e aí eu vou também voltar lá no tempo. O futebol, é claro, o futebol é um local que você te permite ali dentro do campo a capacidade de se igualar ou ser superior ao outro dentro das capacidades que você tem. E isso é muito interessante no sentido em que aqui, querido, aqui vai estabelecer realmente quem vai ser melhor, diferente da tal meritocracia que querem impor, que na verdade não existe, né? Mas eu acho que aí é um outro papo. Para outro dia. Porque, né, Marina? É complicado. Quando a gente volta lá atrás, cara, eu estou falando bastante do Vasco, mas eu tenho vídeos muitos do Flamengo. Inclusive, a Marina até me cornetou quando eu elogiei o Domenech Torren. Agora ela está ficando louca. Mas, assim, o Barbosa, na Copa de 50, a gente não pode deixar de esquecer. O Barbosa sofreu com racismo violento. E ele sofreu. Aí, quantas vezes? Não, o goleiro, como é cargo de confiança, goleiro não pode ser negro. Olha o Barbosa. O Barbosa falou uma vez que a maior pena aqui no Brasil era de 30 anos e ele já estava 50 anos sofrendo com a pena. E ele foi escolhido como o culpado por ele ser negro e ele ser o goleiro. E, assim, no time do Uruguai também tinha negros. Tinha o Obdúlio Varela, o grande capitão uruguaio, que quando o profissionalismo chegou no Uruguai, ele se recusou, ele jogava no Nacional do Uruguai, e todo mundo tinha um uniforme com um patrocínio, e o uniforme dele, ele falava, não quero, e ele não jogava. E reza a lenda que quando o Brasil perdeu e ele saiu à rua, como negro que era, e se misturando as pessoas, uma outra época, 1950, não tinha nem televisão para ficar mostrando os jogos, ele se compadeceu da tristeza das pessoas ali e chorou com as pessoas. E ele falou que se ele soubesse que essas pessoas sentiriam tanto,
Ele preferia perder o jogo. Eu até me emociono, eu acho o esporte uma coisa incrível. Uhum. Então, assim, quando a gente vê através dos tempos quantos jogadores sofreram com isso e sofrem, a Mariana pegou o caso do Neymar, que é porque é recente, porque cabe dentro do exemplo que ela está dando dele, não se vê do entorno todo. E tem outra coisa também, Marina. As pessoas olham para o Neymar e falam assim: ah, não, Neymar, mas o Neymar não é negro. É isso, né? Isso, Tem. o negro, o branco, olha para o Neymar e fala assim: o Neymar não é negro. E quantas vezes também, Marina, tem aquele coisa assim: você viu? Ah, aquele moreno, aquele moreno. Uhum. As pessoas não entendem que isso também é uma forma de racismo, né? Sim. De colocar, de você colocar isso. É lógico, você não Uhum. vai colocar no termo como agora há pouco tempo aí um locutor gaúcho, né? O locutor famoso lá que falou do crioulo, o crioulo, não sei o quê, de uma forma pejorativa como é Pejorativo. colocado. E é diferente, é muito diferente isso. O Marinho também, Marinho. O Marinho do Santos agora, você Uhum. ficou sabendo do caso dele? Provavelmente sim, né? Uhum. Você Olá. viu? Você chegou a ouvir o que o locutor falou? Não, eu não cheguei, não. Eu não busquei muita informação não sobre a situação do Marinho. Não, foi assim, pô, é um negócio real mesmo. Assim, a gente sabe que não é, eu acho que é surreal, você sabe muito bem que não é surreal. E a Uhum. gente não, mas cara, o que ele falou, e o Marinho chorava de soluçar. Eu procurei ver, eu ouvi o que o cara falou, assim, Aham. deprimente, assim, é um negócio impublicável É. mesmo. E o Marinho chorava de soluçar, assim, cara, da dor. Cara, assim, eu não tenho como entender, eu entendo que ele está sentindo a dor, eu não consigo entender a dor dele. Por mais que eu me compadeça, por mais que eu lute contra isso, eu nunca Uhum. vou entender a dor desse cara. E o que é uma Não. dificuldade das pessoas, né? Mesmo os brancos que lutam também contra o racismo, às vezes a pessoa vira e fala assim: não, eu entendo o que ele está sentindo. Cara, não entende, eu não entendo o Não. que ele está sentindo. Eu não tenho como entender, a Marina consegue entender. Eu Uhum. não vou entender. Mas eu sei que ele está sentindo uma dor e, cara, a gente tem que te apoiar para você não sentir essa dor. O que a gente pode fazer? É por isso que a gente tem que botar o dedo na ferida e lutar contra. Não adianta não ser racista. Você tem que ser antirracista. É. Mas eu compreendo também, Juliano, que se não há uma reflexão histórica, social e política em torno da questão, ela também não avança. Então, por exemplo, nós, né, exemplo não, isso é real. Nós estamos aqui em pleno ano de 2020, falando sobre a questão do racismo, e a gente já buscou exemplos aí, né, vários, da questão da história do Brasil, e tem muita gente fazendo essa discussão política, tem muita gente fazendo essa discussão estrutural, tem muita gente fazendo pesquisa, né, em torno disso. A gente tem aí a BPN, né, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, que bate em cima da questão da questão do negro no Brasil e faz pesquisa em torno da questão do Brasil. A gente tem vários pesquisadores negros no Brasil, né? E mesmo assim há um silenciamento, há um incômodo em torno da questão. Então, se a gente for fazer uma comparação com a sociedade norte-americana, que eu falo que é muito complicado fazer uma comparação com lá, porque, assim, não que a luta pela questão do negro lá tenha acontecido antes da nossa, muito pelo contrário, né? A gente tem aí história do movimento negro que data da década de 10, né? A gente tem uma luta dentro do movimento negro muito grande, o movimento negro unificado aí fazendo cobranças ao Estado brasileiro por leis trabalhistas em relação ao negro na década de 30, né? Então, mas é um movimento silenciado, sempre foi um movimento silenciado, sempre foi um movimento que não ganhou o espaço midiático no Brasil, porque não se podia falar da questão.
Sim. Agora, nos Estados Unidos, a questão chegou na rua. O Uhum. movimento negro botou a cara na rua e apanhou por causa disso, né? O Martin Luther King, o Malcolm X foram assassinados, mas eles não são as únicas expressões negras dos Estados Unidos, né? Rosa Parks viveu aí até quase os 90 anos de idade, né? Aquela que foi lá e resolveu sentar e não dar lugar para um branco dentro do ônibus, e por causa dela é que o Martin Luther King assume um movimento, né, de expressão dentro dos Estados Unidos, por causa da questão do boicote aos ônibus. Então, assim, a gente tem várias expressões norte-americanas que são conhecidas no mundo inteiro por causa do embate, né, a questão do racismo, que lá também é um racismo estruturante, mas não é um racismo de cor. Por quê? Que eu falo que é um racismo de cor? Porque nos Estados Unidos, o simples fato de você ter uma pessoa negra na família te faz negro. Uhum. Então, as pessoas se identificam como negras e te identificam como negras. Aqui Uhum. no Brasil, a gente tem essa questão do colorismo, que eu estava falando antes, né? Você Eu dentro de tenho uma mesma eu família, tenho pessoas que parecido. passam... Oi? Eu tenho, na minha família, eu tenho Então, conhecido. mas aí a gente tem, dentro da mesma de uma família, muitas vezes pessoas que passam pela experiência do racismo e pessoas que não passam pela experiência do racismo, Uhum. né? E isso é muito mais difícil de combater, Uhum. muito mais difícil de Muito combater. mais, Por verdade. isso que não é uma questão do embate simplesmente pela questão do racismo em relação à cor. Ele tem que passar pelas políticas públicas, né? Ele tem que passar pela discussão do Estado, ele tem que passar pela questão do legislativo, ele tem que passar pela questão dos espaços criados para a atuação da população negra. Então, assim, o esporte é um desses espaços? É. O esporte é um desses espaços. A gente reconhece que a partir do esporte, seja ele o futebol, seja ele o basquete, seja ele o vôlei, né? Seja ele o esporte, o atletismo, como a corrida de rua, né? O salto à distância. Hoje, durante muitas décadas e até hoje no Brasil, são instituições ou até mesmo a iniciativa particular de pessoas que tiram muitas vezes as crianças negras da rua ou tira a criança negra, né, do espaço que vai levá-la para o tráfico de drogas, para a prostituição, né, de uma miséria desassistida, porque aqui a gente tem isso no Brasil, né, e leva para o caminho do esporte lá, mesmo que ela não vire um Neymar que ganhe milhões, ela vai ter um espaço onde ela Passo. vai se alimentar, onde ela vai ter reforço escolar, né? E ela vai praticar um esporte que vai dar a ela autoestima. Sim. Né? O esporte ele é um espaço de autoestima, mas ainda não se consegue no Brasil uma discussão como o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, de haver uma mobilização nacional em torno da questão do racismo. Uhum. A gente ainda não tem esse hábito de ligar uma coisa à outra, né? De associar que nossos meninos negros estão morrendo, assassinados na rua, pela mão do Estado, pela mão da falta do Estado, né? Pela mão do racismo, pela mão do racista. A gente tem hoje, Juliano, uma sociedade que morre mais de 5 mil meninos negros por ano. É um Então, absurdo. assim, por mais que a morte do George Floyd, né, o George Floyd, né? Floyd, né, obrigada por me corrigir, me comova, Claro, porque me comove, lógico. enquanto mulher negra, enquanto cidadã, me Do mundo, comove. sim. Eu sei que aqui no Brasil, enquanto George Floyd morreu, morreram mais 10 e ninguém viu. É, verdade, verdade. Entendeu? Infelizmente, até a gente leva isso para o lado do nosso esporte também. O nosso esporte, a nossa sociedade, ela está calcada muito na lei de Gerson, que é de levar vantagem em tudo. Uhum. Aqui a gente está muito calcado no
individualismo, não na individualidade. A individualidade é uma coisa legal, é algo que tem que ser explorado, entendido, porque assim a gente cresce quanto sociedade. Individualidade é entender o indivíduo melhor, conseguir chegar até ele, quanto melhor, até enquanto professor, nós conseguimos fazer isso, melhor nós vamos fazer o nosso trabalho lá na frente. Mas a nossa sociedade ela está muito calcada no individualismo, que é eu resolvo, eu faço e tal. Ah, eu me dei bem, o outro deixa o outro para lá. E isso a gente vê isso muito, por exemplo, dentro do jogo, quando um cara pega uma bola e sai driblando todo mundo, não passa para ninguém. E isso, cara, isso é reflexo disso daí. Ele foi sujeito, por mais que você fale com ele, ele foi ensinado, pô, não confia em ninguém. Porque quando você passa a bola, você está confiando, você está dizendo para a pessoa, pô, eu estou contigo, cara. Eu passo a bola e eu corro para receber, a gente está junto aqui, ó. Ó, eu te dei um passe e estou te apoiando. Vamos juntos. Muitas vezes o cara passa e fica parado, como faz você. Ou eu pego, saio driblando, não toco para ninguém, eu faço. O que é o que me incomoda muito no Neymar, quando ele sai driblando, quer resolver tudo. Ele apanha, toma porrada e faz um monte de coisa, alguém tem que virar e falar para ele, filho, confia nos outros. Os outros estão aqui para a gente jogar de forma associativa. E a gente não tem muito isso. Quando a gente fala do esporte, você falou aí, o atletismo, pô, Ademar Ferreira da Silva é uma das maiores lendas do esporte mundial. Mundial, é. Foi um cara que foi para a Finlândia, ele foi 2 vezes medalha de ouro olímpica. Ele foi para a Finlândia, ele ficou lá 3 meses, ele aprendeu a falar finlandês. Aí ele falava finlandês, ele falava inglês. Ele falava, porra, era um cara de uma sumidade, que é uma outra coisa também. Quando você vincula a inteligência, você também não vincula quem é negro e também não vincula quem é mulher. Eu fiz um vídeo falando de uma enxadrista que ela tem uma enxadrista negra que eu vou fazer um vídeo sobre ela, que ela é maravilhosa a história dela. E eu falei muito isso, fala de inteligência, você fala do homem, o que é ridículo. Mas infelizmente assim que a sociedade vê. E quando você também fala do negro, por exemplo, você falou nos Estados Unidos, então me permite colocar aí. A NFL, o futebol americano, o quarterback é a posição de referência ali. Pela primeira vez, eles vão ter 14 quarterbacks negros dos 32 times, as 32 franquias da NFL. Era raríssimo um quarterback negro, porque não se permitia o cara ser um quarterback, que é o armador, que é o cara que pensa. Marina, eu, enquanto professor, não foram poucas as vezes que eu coloquei meninos negros no gol, porque eles eram melhores, eles mereciam ser os goleiros, que as pessoas chegaram para mim e falavam assim, mas goleiro preto? Você vai colocar um goleiro preto? Falei, o que isso tem a ver, cara? Não, que isso? O preto não enxerga bem de noite, e o preto não dá para você confiar nele, e não sei o quê. Aí você vai natação, você vê poucos atletas. Não, porque não dá para treinar o negro, porque o negro ele não vai se esforçar do jeito que tem que se esforçar, porque na natação aqui é diferente, nós vamos ter que se esforçar. Então. É lógico que há pessoas que lutam contra isso, como eu mesmo faço, mas há pessoas que estão nesse status quo há tanto tempo que eles acabam acreditando nisso. Um exemplo do Ângelo Assunção, um ginasta brasileiro, que, pô, o cara ganhou etapas de Copa do Mundo, o cara foi uma sumidade acima de outros, e ele, pô, cara, o dia mesmo que eu fiz o vídeo para você, eu falei, Assunção... O cara foi demitido, né? E o cara entra no ostracismo. Ninguém lembra desse cara. Aí assim, a gente vê os comentários, eu vi um dia um comentário que falou, não, mas a gente tem que entender que é o seguinte, ele já está com 23 anos, não é o fato dele ser negro, é que ninguém contrata mais ele. Não, hoje em dia a ginástica não é assim mais não. Não. Hoje, os ginastas, e não só na ginástica, mas a longevidade nos esportes, por todo o estudo, ele é muito maior. E aí você vê uma Simone Biles lá nos Estados Unidos, da Ushokidal, uma Serena Williams, uma Venus Williams, porque até nisso se propicia mais esportes, diversifica mais lá dentro dos Estados Unidos, não que elas não sofram preconceito, até por ser mulheres e serem negras, porque aí elas sofrem 2 tipos de preconceito. Aí isso aí também é uma outra pauta, porque assim, ser mulher e ser negra é um elemento a mais.
Sim, né? sim, É um complica mais elemento a ainda, né, mais. Mari? Sim, é um elemento a mais, porque assim, ao homem negro é atribuída a força, é atribuída a habilidade, é atribuída a questão da força física, né? Sim, E a capacidade de ação. E a mulher negra nada disso é atribuído. é, Então, assim, se a gente for fazer uma hierarquia, né? Tá assim, o homem branco, sim. o homem negro, a mulher branca e a mulher negra. A gente está na base da cadeia alimentar. Por que a gente está à base da cadeia alimentar? Porque o nosso corpo, Juliano, ele é um corpo que não é visto para ocupar o espaço da intelectualidade, é um Uhum, corpo que não é visto para ocupar o espaço da técnica, é um sim, corpo que não é visto para ocupar o espaço da beleza, tá é um inteligente. corpo ele não é visto para ocupar o espaço da inteligência, a gente só serve para trabalhar em casa, né? É, E é eu não sei se eu posso necessário. falar isso aqui, mas eu acho que eu posso, né? A gente tem o corpo sexualizado. Sim, A gente, claro, né? A mulher negra, ela é boa para o trabalho e é boa para o sexo. E sim. acabou o nosso espaço. Então, assim, se você atribui isso, então, assim, você está falando aí das Serenas Williams, eu lembrei da Marta, eu lembrei da Eu acho Pretinha, que o melhor né? exemplo, Oi? o melhor exemplo no esporte, um dos melhores exemplos no esporte brasileiro é a Janete. Pô, eu sou muito Sim, fã da Hortência, eu sou muito fã da Paula. Para mim, a Paula foi a melhor jogadora que eu vi jogar. sim, Cara, mas a Janete, ela foi a jogadora de basquete brasileira com mais títulos. Ela ganhou medalha, ela foi campeã do mundo, tinha a Paula e Hortência. Ela foi vice-campeã olímpica, tinha a Paula e Hortência. Depois, uma seleção que não tinha Paula nem Hortência, elas ficaram em terceiro lugar nas sim. Olimpíadas. Ela foi para os Estados Unidos, foi 4 vezes campeã da WNBA, que é a NBA das mulheres nos Estados Unidos. Aham. Ela é a desportista do basquete mais vitoriosa no Brasil. E a Janete, Ela ela não não é a rainha do basquete. mas olha só, Marina, tudo bem, vamos imaginar que ela não fosse a rainha mesmo. Aham. Mas a Janete não tem 10%, 5% do espaço na mídia que ela tinha que ter. Ela Sim. poderia brigar pelo posto de rainha? Poderia. Seria ou não? Outra coisa. Mas poucas pessoas falam, por isso que eu até quis Sim. tocar no nome da Janete aqui. Aham. Mas ninguém vai lembrar da Janete. Não. Cara, a Janete foi maravilhosa jogadora de basquete. O Juliano, não vai muito longe. A seleção brasileira. A Marta é fenomenal? A Marta é fenomenal. Maravilhosa. A Ninguém Marta, tira para do, mim, a ninguém Marta entre homens tira. e mulheres, ô Marina, Ah, de todos os tempos, para mim, a Marta entre homens e mulheres é o ser humano melhor jogou futebol. Estou falando todo mundo. Estou falando Pelé, Messi. Estou falando todo mundo. aham. Mas e a formiga? Ah, Nelton, mas a Marta também é negra, Você Maria. entendeu? Não, mas eu não estou dizendo, eu não estou tirando a negritude da Marta. Mas Sim, lembra da questão do colorismo? ele é perfeito. Não, a formiga Isso. Então, é mas Marta e Cristiane são da minha tonalidade de pele para cima. Mais sim, clara. A Marta ainda faz um mise en plie lá no cabelo, como diz a minha mãe, né? Dá uma esticada no cabelo, faz uma escova, aquela coisa toda. E a formiga é uma mulher negra, retinta, que tem um jeito meio, né, que o povo chama ela, que fala que ela é masculinizada, não é e não é assim? também. E não é. E E é um aí preconceito que se tem, a que somos duas formiga coisas. já ficou desempregada, a formiga já ficou sem clube, a formiga já ficou sem salário, Bem a lembrado. formiga já ficou dependendo da CBF para poder sobreviver. E, não é, Só e jogava dependente nas. Hã? da CF, meu Deus do céu. E a mulher é uma É. sumidade dentro Ela do joga até campo. hoje. Ô, Marina, a formiga tem mais ou menos a minha idade. A formiga joga até hoje. Sim, A formiga está, acho que, no Paris Saint-Germain. então, E, assim, a formiga, ótimo exemplo, Marina, perfeito. Foi ótimo. entendeu? Agora, a questão do colorismo, a questão do estar. É claro que eu tenho que amar, igual assim, nós temos vários jogadores de futebol negros que estão aí na expressão da sociedade. Agora, me fala quantos deles
trazem essa questão da discussão da negritude para dentro da pauta. Eu vejo as meninas fazerem isso, eu vejo a Marta fazer isso, eu vejo a Cristiane fazer isso, eu vejo outras jogadoras brasileiras fazendo isso, vi a manifestação delas com relação às vidas negras importam, vi essa menina aí que eu acabei de falar dela, a Formiga fazer isso, mas entre os homens você vê isso muito pouco. Muito né? pouco. Então, assim, por isso que a gente estava falando da questão dos corpos negros se ocuparem espaços, quando a gente fala, se tem ainda uma discussão política se fazer no Brasil sobre o papel do negro nessa sociedade, os lugares que eles ocupam, quando a gente parte para a questão da discussão da mulher negra, Juliano, a coisa fica um pouquinho pior, vamos dizer assim. Piora muito. São outros elementos a serem trazidos. Ô, Marina, nem precisa ir muito longe, quer dizer, eu vou longe um pouco, eu vou um pouquinho nos Estados Unidos de novo. O tratamento que é dado à NBA é uma coisa totalmente diferente do que é dado à WNBA. Sim. Eles estão lá numa bolha, até falei sobre isso aí. As meninas da WNBA, elas também estão numa bolha em outro lugar, mas com muito menos proteção, com muito menos requinte, com muito menos levando isso a elas. Eu falei com a Marina antes, eu estou aqui com a camisa do Lakers, que é o time que eu gosto nos Estados Unidos, a camisa da Nike, e que é um símbolo também opressor americano e mundial e tal. Mas o Jordan, que foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, negro, fantástico Jordan, o Jordan não teve o papel, que agora ele começou a ter, ele começou a entender isso agora, até porque ele é o único dono majoritário, né? Que ele é um dos donos, ele é o dono majoritário do Charlotte Hornets. Ele é o único negro dono de uma franquia de basquete. E a gente tem, que inclusive é a camisa desse cara aqui, que é o LeBron James, que talvez seja o segundo maior jogador de todos os tempos, falando tecnicamente, mas é um cara que dá um retorno para a sociedade, que bate de frente, ele bate de frente com o Trump. O Colin Kaepernick, que é um quarterback, que era o quarterback do San Francisco 49ers, ele foi um cara que primeiro... Uma hora você vai me explicar o que é um quarterback, mas tudo bem. Tá. Com certeza você já viu filmes de futebol americano. Tem um filme que talvez você tenha visto e não viu, eu te indico, chama Duelo de Titãs, que é assim... Já vi. Eu vi umas 15 vezes só vi umas 15 vezes. O quarterback é aquele cara que recebe a bola e lança. Ele que chama todo mundo e fala, a jogada é essa, assim, assim, assim. Por isso que eu falei que tem 14 agora, pela primeira vez. Não é a maioria. É uma liderança dentro do time. Ele é o técnico ali dentro, é o cara de maior confiança. É o cara que, quando não dá certo, tem que ser ele que vai mudar. Ele vai improvisar, ele vai pensar, ele é o estrategista ali dentro. E, assim, o Colin Kaepernick, ele ficou totalmente alijado do mundo da NFL. Ele ficou totalmente fora. Ele chegou a ser vice-campeão americano, vice-campeão do Super Bowl. Eles perderam por Seattle Seahawks, se não me engano, em 2013, mas isso não faz tanto. 2015. Ninguém nunca mais contratou ele por conta disso. E ele entrou na justiça, a NFL paga para ele salários, porque foi comprovado que há discriminação. E, pela primeira vez agora, em 2020, a NFL permitiu os protestos. Até o filho do Trump falou que o futebol americano também está se perdendo, que não é a mesma coisa mais e tal, porque assim, é uma liga extremamente rica e cara, e que não tem, apesar de ter uma maioria negra jogando, não é uma maioria esmagadora como é, por exemplo, no basquete. Sim. E que os caras foram para a rua, você falou de ir para a rua, os caras foram para a rua, os caras não ficaram tweetando. Imagina assim, grandes atletas brasileiros, como fizeram lá nas diretas já, lá na década de 80, que foram para a rua, esses atletas americanos, eles foram para a rua, ao lado das outras pessoas, Sim. manifestar e com risco de tomar porrada, porque aí toma pancada, né? Esses não batem foto com os policiais. Né? Então, assim, é isso. Assim, a gente tem a sociedade norte-americana, né, a sociedade estadunidense, eles estão
muito à frente de nós em relação à questão do entendimento do que é direito civil e direitos individuais mesmo, assim. As pessoas têm um conhecimento dos seus direitos e daquilo que o Estado deve a elas enquanto cidadãs. É isso que a gente precisa aprender, Juliana. A gente precisa aprender, mas só que, infelizmente, quando há algum tipo de manifestação midiática no Brasil relacionada à questão do racismo, ao invés da gente conseguir angariar um grupo de pessoas, né? Não lá no Twitter, e nem é na manifestação da rua imediata também não, mas em relação da luta por direitos, da luta por leis, né? Por incentivar ações afirmativas, como a lei de cotas, por exemplo, né? Para as universidades, a gente apanha. Sim. Porque as pessoas ainda não entenderam que não existe processos de direitos individuais que se dão totalmente na coletividade, porque na coletividade existem diferenças. Então, assim, igual a gente, né? Se não adianta você colocar para mim que a mesma condição que é dada para um menino ou uma menina branca entrar na universidade é a mesma para um menino e uma menina negra na universidade. Não é. Claro entendeu? que não. Não é. Ah, por quê? Porque, olha, a partir do momento que ela está lá dentro da universidade, mesmo que eles cheguem juntos, a partir, né? Primeiro, porque o caminho vai ser mais dificultado. E segundo, que uma vez lá dentro, vai ser sempre um menino e uma menina negra. E a menina branca é só uma menina. Sim, é verdade. É isso verdade. que as pessoas... Não é? Então, Sim, assim, o esporte, ele é um elemento de ascensão econômica e social no Brasil? Mas ele não tira das pessoas a questão do lugar do racismo. É isso que as pessoas não compreendem. Assim, por quê? Na hora que por mais que você adore seu ídolo, por mais que você goste, né? Vou falar aqui do meu time, né? Eu tenho um amor pelo Zico, mas eu bato no chão por causa do Júnior, do senhor Leovegildo Júnior, que foi o cara que me fez apaixonar pelo Flamengo em 1981, né? Gosto muito do Júnior. Ô, Marina, se eu falo do Zico e se eu falo do Júnior, só para eu concluir, desculpa. Se eu falo do Zico e eu falo do Júnior, o Júnior, quem que é o Júnior? O Júnior é aquele negão, e quem que é o Zico? O Zico é o jogador de futebol. As pessoas não compreendem que essa identificação é uma identificação que passa pela estrutura racial que a gente tem no Brasil. O que eu ia fazer um adendo aí no meio, eu vou falar de um cara que, assim, eu não vi o Flamengo. Eu sou de 76, então o Flamengo foi campeão do mundo lá em 81, beleza, eu era vivo, mas não tenho memória disso. Não tem memória. Eu não tenho, porque realmente eu passei a acompanhar, Marina, em 82, quando o Vasco ganha um triangular final com o Flamengo, América e o Vasco. Uhum. E ali que eu passei mais a acompanhar, que eu tinha de 5 para 6 anos. Em 81, ainda bem eu não vi o Flamengo. Estou brincando. Você não me provoca, não, Juliano. Tinha. Eu estou tentando não falar mal do seu Vasco. Estou brincando, Marina, mas eu vou falar agora, você vai adorar o que eu vou falar. Quando eu era criança, tinha um episódio, tinha um programa na Globo que era Caso Verdade, eu não lembro. Teve um com Adílio. Eu era muito fã do Adílio. E o Adílio, há pouco tempo, veio aqui, já jogou na nossa região. E foi um cara que foi lá jogar em chácara, ele era o mais velho que estava ali. Ele tinha 60. Pô, ele botava todo mundo no bolso. Olhava assim, falava: olha só, cara, quem gosta de futebol. Falei, cara, o Adílio aí é o melhor de todos. O segundo melhor era o Mauro Galvão ali. Pô, o Adílio é maravilhoso. O Adílio é muito mais velho. Tinha um moleque de 30, 25 anos jogando. O Adílio botava isso no bolso. E tinha um cara, acho que era Caso Verdade, eu era criança, eu vi do Adílio, contando a história do Adílio, descendo da favela, jogando no Flamengo. Provavelmente você vai lembrar disso até muito melhor do que eu.
E eu assim, cara, eu falei, cara, eu sou fã desse cara. E jogava muito botão, meu primo flamenguista, então a gente tinha os nomes dos jogadores ali, mas eu sempre fui fã do Adi. E o Adílio representa muito isso também. O Júnior era assim, o pessoal chamava ele e ele mesmo, o capacete, né? Porque o Júnior também não negava isso, né? E É. tinha aquele cabelão maneiro dele Um lá, Black Power, né? Tinha um Black Power, um garfo de show, pente de garfo. e o pagode, e ele vinha com uma elegância jogando bola incrível. E assim, cara, pô, o Zico é maravilhoso, mas a gente não pode deixar de lado o Adílio, o O Andrade, Andrade, né? né? O Junto, Tita. Tita. O time era Marinho. Outro dia eu vi o Marinho, no final do ano eu vi o Marinho jogando bola com o Zico. Foi? né? Foi. Esse time aí era Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Andrade, Adílio, Tita, Zico, Nunes e Lico. Eu esqueci de alguém? Eu botei uma a mais aí. Eu acho que não, falei todo mundo, hein? O, o Rondinelli jogou, mas ele chegou a entrar no jogo? Não, o Rondinelli. Chegou. Então, Hã? pois é. Aí o pessoal fala assim: ah lá, não viu o quê? Ele viu sim, não. Eu sei É, a história. E é um time que a gente tem que admirar. Foi um dos maiores times do futebol sim. brasileiro de todos os E tempos. foi o time que me fez gostar muito do Flamengo. E aí, ao contrário do que aconteceu com o Vasco, né? Na história, se a gente continuar nessa questão da história, o Vasco tem toda uma história da tradição do jogador negro que é louvável, que tem que ser lembrado e relembrado o tempo todo. Mas, a partir da década de 80, quem assume essa identidade, o urubu, né? Quem assume essa identidade que traz para dentro do campo, para dentro da torcida, a população negra pobre do Brasil é o Flamengo. E é Eu acho, exatamente o Maria, momento que foi em, antes. hein? E é Eu, exatamente o momento em que eu reconheço. Acontece antes, sim. Acontece ainda na eu década de acho que 70, assim. é porque assim, o Vasco isso nunca deixou de fazer parte do Vasco. Não é? Que o Vasco, enquanto time de futebol, ele passou em muito Botafogo e Fluminense em torcida, o futebol entrou no Clube de Regatas Vasco da Gama muito depois que entrou no Flamengo, por É. exemplo, no futebol. E o Vasco criou uma torcida que não era para ter. O Vasco é uma torcida gigante, e a maior parte da torcida do Vasco também é negra, com Uhum. camisa negra, tem o apelido Sim, de camisa negras. Aí, sim. mas o Flamengo, o lance do urubu, o lance de aceitar a negritude, é bem antes, na minha opinião, dos anos 80. Então, os dois, pô, aí você vê vídeos dos anos 80, você vê o clássico dos milhões, o pessoal chegando de trem junto, os, né, aquele mundo de gente, a esmagadora maioria de negros. Se a gente Sim, falar no Maracanã agora, Marina, elitizado. Pô, os caras fizeram de tudo, tiraram a geral, que era um espaço de todo mundo, porque é o é, seguinte, aí você tinha um espaço, tinha quem comprava um camarote, sentava lá no camarote, tinha um da arquibancada, e tinha um da geral, o Geraldino. E aí o Geraldino, você viu os caras acompanhando o jogo ali, torcida misturada. Ah, não, é, mas vai brigar. Não tinha briga nenhuma na geral, negócio lindo, né não? é. Pô, e isso Eu também. já estive na geral do Maracanã, eu sei o que que é aquilo. Então, Eu sei isso o que que também é aquilo. reflete muito o que é atualmente, né? É, Essa elitização da coisa e esse negócio de que aqui não é para vocês, é, aqui é para nós, é. não cabe você aqui. Uhum. É Aí isso, é um discurso, assim, eu acho que o futebol, e aí eu estou falando de uma coisa mundial mesmo, assim, eu acho que o futebol, pelo menos o futebol nos estádios, não estou falando da massa da torcida que assiste na televisão, que está lá no radinho, que acompanha o não. time, que torce, não, eu estou Uhum. falando nos estádios, a gente está voltando àquela história do futebol elitizado, Sim. né? Com cadeira numerada, com sócio torcedor, com camisas caríssimas, com ingressos caríssimos,
com alguns jogadores que têm os salários que são vergonhosos. Eu, sinceramente, eu acho que eu teria vergonha de receber um salário daquele para jogar futebol, sabe? Sabendo que tem aí, ó, a gente consegue hoje fazer uma comparação entre cientista, né, que está aí pesquisando vacina do Covid, você bota o salário que o cara ganha perto de um cara que joga futebol e a quantidade de luva e patrocínio que o cara tem, é vergonhosa a diferença. Nós somos professores, Juliano. A gente estuda, né? Igual, né? A gente tem aí, a gente estuda, a gente senta, a gente prepara a aula, a gente enfrenta aluno, a gente enfrenta pai de aluno, ônibus lotado, trânsito ruim, 40, 50 alunos dentro de uma sala de aula, e a gente não ganha, né? O salário que nem chega a se aproximar de uma contribuição que um cara desse ganha num jogo. E eu estou falando anualmente, eu estou falando de mensalmente, porque se a gente fizer uma comparação mensal, a gente chora, sabe? Eu tenho uma visão um pouco diferente da sua em relação a isso. Mas eu concordo no âmago da questão, eu concordo com você. Uhum. Eu concordo com você, mas aí a gente vai entrar no outro bate-papo. Não que eu também eu acho que os cientistas têm que ganhar muito mais. Isso, para mim, é evidente, os professores têm que ganhar mais, toda a sociedade que estuda, mas aí a gente tem que rever os conceitos de como um todo é na sociedade. Porque esses caras ganham uma fortuna que eles ganham porque eles mesmos se pagam. Então, um Paris Saint-Germain vai lá, é diferente, porque o cara lá é um dos donos do país lá, o sheik lá. O que o cara tem de dinheiro ali, e o Neymar acaba se pagando, porque o Neymar vai vender camisa. Tá. Eu também acho que eles ganham muito, exageradamente, mas eu também acho que nós, e os cientistas, todo mundo que estuda, merece ganhar muito mais. Só que aí eu acho que é um papo um pouco diferente. Eu concordo com você no sentido, mas tem jogadores que acabam doando boa parte dos salários deles e as pessoas às vezes nem ficam sabendo. Não, eu entendo tudo isso, Juliano. Eu estou falando assim, que no sentido de haver uma questão de uma equidade mesmo. Sim. Sabe? Então, mas aí, Marina, existe um elemento de supervalorização de determinados setores. Sim. E é claro que dentro do setor não é todo mundo, é o quê? 1%, 2%? No máximo. Né? Que chega a esse patamar aí de salário, não é assim? E que eu não vejo, já, né, trazendo aqui para o nosso assunto, desculpa que a minha gatinha está mordendo meu pé embaixo da minha mesa. Nada, não tem problema nenhum, pode pegar ela no colo aí, tá show. Ela está me mordendo. Cadê ela? Ela chama Billy. Tá gordinha essa gatinha, hein? Tá, igual a dona dela. A gente foi engordando juntas durante o isolamento social. Linda gatinha. Isso. Mas, assim, é o entendimento, né, de que a gente precisa de uma sociedade mais equitativa. Sim, tenha não só uma questão de igualdade, não, hein? Mas uma questão de equidade mesmo. Sim, e, é verdade. De certa forma, esses salários exagerados também silenciam, né? Sim. Você não silencia? Não compra o silêncio? Porque assim, olha, eu não vou me expressar, eu não vou me manifestar politicamente, porque senão eu perco esse patrocínio, aquele patrocínio, essa luva, aquele salário. Mas isso muito, muito em cima dos nossos atletas brasileiros, no geral. Sim. Mas você não vê isso acontecer fora do país, com atletas outros. Por exemplo, na França. A França foi campeã do mundo com a seleção inteira de africanos. Sim. Foi a África que foi campeã do mundo em 2018.
E os caras sofrem um preconceito absurdo lá na França. E os negros na França, um preconceito absurdo. Não, racismo, né? Isso, desculpa, Mari, um racismo violentíssimo. Violentíssimo. Né? Violentíssimo, pesado mesmo, pesado, mas com força. Sim. E aí, cara, é o ponto da gente ouvir e ler as maiores barbaridades. Mas você não vê os atletas franceses, que até ganham muito menos que alguns brasileiros, e também tem patrocínio e tudo, silenciarem com o salário que eles ganham. Não. Você não vê o LeBron James silenciar com o salário que ele ganha. Não. Você não vê o Leighton Hilt, cara, perdão, nossa, deu uma viajada agora, o Lewis Hamilton na Fórmula 1, que é um cara que ele um estranho naquele círculo da Fórmula 1, Sim. Cara muito diferente, porque ele é negro e ele vai bater todos os recordes da Fórmula 1. E ele é o ponto fora da curva, né? Ele é muito ponto fora da curva. E ele ali, com o Schumacher, eles vão brigar para ver qual é o melhor e maior de todos os tempos. Uhum. E ele ainda entra com esse viés de botar o dedo na ferida, tira a camisa. Não pode fazer, não. Que se dane, eu vou fazer. E aí, vão fazer o que comigo? E com um pai extremamente combativo, né? Sim. Porque o pai do Lewis Hamilton é um grande responsável por ele ser assim. Tanto é que quando ele começou a sair um pouco da questão e buscar como é que fala? Uma coisa mais midiática, mais para o lado da estrela, né? Daquela coisa meio hollywoodiana, o pai dele chamou ele imediatamente, falou assim, não é assim, não foi isso que eu te ensinei. Hein? Quando ele parou de ganhar. E o pai chamou ali, olha, não é isso, não foi isso que eu te ensinei, eu sempre te falei que a questão de ser um homem negro, né, ser um homem negro, que você tem uma representatividade, que tem muita gente no mundo inteiro olhando para você, então foque, né? E o pai chama isso a atenção. Então, assim, eu sempre lembro, toda vez que eu lembro do Hamilton, eu lembro do pai dele. Eu não consigo desvincular do pai nesse entendimento desse homem negro que se constrói a partir da imagem de um pai, né? E eu não consigo desvincular. Mas ele é o ponto fora da curva mesmo, porque é um esporte elitista, que não foi feito para trabalhador. O esporte mais elitista do caríssimo, né? Caríssimo, e que tem lá uma representação de um menino negro que foi criado por um pai trabalhador, né? E que suou a camisa para poder estar ali, e que faz questão que esse filho tenha essa identidade negra muito, muito forte, né? Eu nunca esqueço disso em relação ao Lewis Hamilton, a relação da questão do pai dele. Você deu o exemplo aí da seleção francesa, eu lembrei da seleção da Holanda na última Copa que a Holanda participou, que o time estava rachado entre brancos e negros. Eles estavam brigados. Né? Isso é um problema, Marina. Isso é um problema nas seleções holandesas há muito tempo, até porque vão alguns jogadores, por exemplo, o Seedorf, vão do Suriname e saem e vão jogar na Holanda e tal. Então, é um problema sério na seleção holandesa. Por causa da exploração europeia dentro do território africano. Né? Então, assim, os africanos que saem de territórios africanos, que saem do Benin, que saem da Nigéria, que saem da Argélia, que saem do Marrocos, que saem do Sudão, quando eles chegam em territórios europeus, seja na França, seja na Holanda, eles exigem, né? É uma questão de exigir e demonstram muito claramente que nós não estamos aqui por vocês, nós estamos aqui por nós e vocês nos devem isso. Né? Assim, do entendimento. Falei, nós sabemos o que vocês fizeram conosco durante tantos anos de exploração em território africano. Então, nós não estamos aqui para ser explorados, nós estamos aqui para bater de igualdade.
somos negros sim, africanos sim, e vocês que nos respeitem. E a gente, infelizmente, ainda não tem esse enfrentamento aqui dentro do Brasil em relação ao nosso esporte. E Né? você vê que na África, em relação, bem, os africanos, isso, se você for olhar assim, seria uma dificuldade muito maior disso acontecer, porque assim, os países europeus destruíram a África, Sim. acabaram, recortaram a África inteira. Ah, esse país aqui é meu, esse é seu, esse pedaço é aqui, misturando tribos, misturando populações, misturando etnias e pessoas que não tinham nada a ver, criando guerras e atrapalhando. Ah, mas a África é uma bagunça. Que é isso, gente? A África, todos nós viemos da África. E aí, quem fez isso com a África foram os europeus. E eles terem essa capacidade de chegar lá e de se entenderem enquanto pessoas, entenderem o posicionamento que eles têm ali, o que eles representam, cara, aí você vê, pô, eles têm muito mais o senso de coletividade, de associação, do Sim. que, por exemplo, nós temos aqui. Ah, o Brasil é um país de dimensões continentais. Sim, sim. Mas a África como continente, é bem maior do que o Brasil enquanto país. É. E toda recortada. Você sabe disso muito melhor do que eu. Sim. E aí chega, e eles têm essa noção, e eles chegam lá pisando duro e fazendo. O Zidane, por exemplo, quando ele dá a cabeçada lá no Materazzi em 2006, foi por cunho racista do Materazzi com ele ali. O Zidane, o Materazzi falou as coisas lá, colocou a família dele no meio, tudo. O Zidane deu a cabeçada e não se arrepende disso. Sim. E Eu acho que é isso que a gente ainda precisa ainda caminhar muito assim, né? muito. Porque o que eu estava falando, né? E apesar de concordar com você em alguns aspectos em relação à questão dos salários, aqui a gente ainda tem os nossos meninos, né? Eles ainda são silenciados, né? Por São. essa questão, né? Silenciar-se diante da questão racial em troca de um bom salário, de um bom retorno, de bons patrocínios, né? Para não perderem patrocínio, para não perder luva, para não perder espaço midiático, né? Você vê aí agora o que aconteceu aí com relação ao Flamengo, Gabigol, né? Uma torcida flamenguista aí falando, sendo antifascista, né? E o Gabigol dando risinho e batendo cabeça para membros do governo fascista e membros partidários fascistas, quem tem um discurso racista, né? Porque o dirigente do Flamengo faz a mesma coisa. Então, assim, Sim. quase que obriga o cara. Se você falar alguma coisa contra, a gente te corta pela raiz, né? Ou te dá uma rasteira, alguma coisa assim, e ainda tem isso, assim. A gente ainda tem muito que avançar na questão da discussão sobre direitos civis no Brasil. Principalmente direitos civis relacionados a questões raciais. Muito ainda, né? Isso está muito impregnado na educação do povo e como as pessoas veem. Por exemplo, eu tenho aqui a biografia do Maradona, que eu adoro, eu sou fã do Maradona. Eu Gosto também. muito, gosto muito da sociedade argentina, sociedade uruguaia. A sociedade argentina, eu já tenho lá minhas dúvidas Eu por causa gosto. do extermínio negro indígena que aconteceu lá dentro, né, Juliana? Sim, sim. Que aconteceu aqui também, né, Marina? Mas lá o negócio foi. É, Lá a coisa foi pior, assim, foi uma proposta de Estado. Vamos acabar com os indígenas, acabar com os negros, que é para a gente sim. branquear e europeizar a Não. Argentina. Não, enquanto a isso, nem se fala, eu concordo totalmente com você. Mas o Maradona colocando que quando o Videla foi apertando mão por mão dos jogadores que iam entrar. Na hora que ele chegou no Filhol, que inclusive foi goleiro do Flamengo também, o Pato Filhol não estendeu a mão para ele. E É, tem que ter coragem. tem E sim. aí, quer dizer, é um negócio pesado, é um negócio difícil. Mas eu É. concordo com você, eu concordo. Isso aí você tem E razão a também. outra coisa que a gente precisa muito também, além disso, é também reconhecer o outro quando que reconhecer que a gente tem estruturas esportivas no Brasil que, querendo ou não, elas incentivam também essa prática
de racismo, assim. Se a gente for lembrar, por exemplo, na história, o caso da nossa seleção brasileira feminina de vôlei em relação às cubanas, né? Delas falarem que não iam perder para aquelas macacas cubanas, não ia Sim, perder para aqui aquelas temos negras muito isso. cubanas, né? E porque isso é da história recente brasileira, Sim, né? É algo muito recente, e daquela seleção a gente tem vários ídolos aí do esporte nacional que estavam ali naquela seleção e que corroboraram com isso, né? verdade. Bem lembrado. Né? E que corroboraram com isso, assim. Então, não existe dentro do Brasil nenhum espaço institucional que esteja livre Que não, não dessa tenha questão. isso, não tenha isso. Arraigado, É, é, verdade. que a questão não esteja arraigada. Então, assim, é, tem muito ainda que se fazer. A gente avançou muito, a gente avançou muito. Nossa, e como avançamos, né? Não é à toa que a gente tem aí a BPN, que eu falei, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a gente tem nas universidades federais e em várias outras instituições públicas, a gente tem os NEABs, né? Que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. A gente tem o Guelé 10 aí, que é um espaço na mídia da internet, um site que traz essas questões, né? Inclusive, quando eu fui fazer pesquisa lá sobre a questão do negro no futebol, eu fui lá dentro do Guelé 10, né? Que é o site. A gente teve até 2015 a CEPIR, né? Essa que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que infelizmente não existe mais no Brasil. Ela foi extinta ainda no governo da Dilma, em 2015, né? E que fez com que a gente tivesse um ganho absurdo em relação à questão de espaços, né? A questão da discussão das cotas nas universidades, as cotas no ambiente de trabalho, nos concursos públicos, né? A CEPI contribuiu muito com isso, né? Então, assim, a gente ganhou muito. E graças a toda a luta dos movimentos negros, né? E de não negros, e aí eu falo de pessoas não negras, que entenderam o seu lugar de privilégio e falaram assim: opa, peraí, deixa eu me despir do meu privilégio para poder entrar nessa briga que aparentemente não é minha, mas porque é uma briga social, É né? claro. Então, mas eu não vou tirar o mérito e aí dos movimentos negros disso, culturais ou não, né? E políticos, de tudo isso, de todos os ganhos que a gente já teve, Juliano. Mas ainda falta muito. Tá, Ainda assim, falta muito. é dado o passo, é feito, a gente tem que. Falta muito, e eu acho que a gente sempre tem que pensar que falta muito. Porque na hora que pensar que falta pouco, que está no caminho muito certo, pode ser que caia do cavalo. É, Então assim, igual você está falando aí, pô, vamos supor, se comparar você e eu tive muito mais privilégio que você para chegar com onde você certeza. chegou. Você é um homem branco. É, Só isso já te coloca. Sabe já, aquela, exato. aquela linha que eu Então, falei lá, e isso né? as pessoas têm dificuldade de assumir, de falar, não, eu tive muita dificuldade. A pessoa não entende que ela teve a dificuldade dela ali, ninguém está tirando isso, mas Não, não são dificuldades muito diferentes e menores, sim. muito menos abrangentes, e é difícil as pessoas entenderem isso. Então, foi para isso também que eu chamei você para a gente fazer esse bate-papo, para a gente falar. A gente falou muito de história, falando do racismo estrutural, falando de outra sociedade, falando muito de futebol. Pegamos mais o viés do futebol, porque a Marina adora futebol, e eu também. Então, e às vezes eu tenho que me policiar, porque eu trabalho outros esportes e gosto de Sim. dividir isso com os outros esportes também, É. mas é muito gostoso. Marina, a gente está com 1h40 de Uma bate-papo, hora e 40, no meu aqui tem 2h11. 2h11 no geral, mas que eu estou gravando 1h40 o nosso papo aqui, que é incrível. Eu acho que assim, eu acho que ficou legal, ficou bom, mas eu quero combinar com você, te convidar para a gente fazer outro bate-papo desse, para que a gente possa Tá. fazer um outro bate-papo desse
porque aí a gente consegue trabalhar mais assuntos sem pressa Uhum. e ir colocando o dedo na ferida, tentar relacionar, ver que tudo na sociedade tem relação e que a gente não pode, sabe, eu vivo num mar de rosas, que Não. tudo é belo, não é assim. Então, pô, foi show. Mas antes, Assim, eu sugiro que você divida esse vídeo, porque ninguém vai querer ver um vídeo de 1h40 da gente batendo papo, porque assim, na verdade, eu achei que a nossa conversa ia ter todo um ritmozinho direitinho, mas a gente conversou como se a gente estivesse batendo papo, e foi o que eu mais gostei, assim. O assunto vinha, né? isso, então, por isso que eu te falei, eu não anotei nada, e já, às vezes eu anoto para ter uma ideia, mas eu te falei, não, porque assim, eu estava vendo que a Eu Marina, anotei aqui, ó. Tá aqui o meu papelzinho todo aqui bonitinho. Falei nada. eu falei assim, a Marina está achando que eu vou sair fazendo pergunta, ela vai me responder naquela coisa toda técnica. Não, não, não. A ideia é essa. Marina, mas eu tenho outros vídeos assim, eu não sei, eu posso até dividir, mas também quem tiver a fim de assistir, assiste 30 minutos hoje, 20 minutos depois. Uhum. 1h40 são duas aulas aí que a Duas gente tem. aulas, né? Duas É, aulas que a gente dá. Marina, quero te agradecer e abrir o espaço aí para você nesse final. E abrir as portas assim, pode ficar tranquila que se você aceitar, fica aqui feito o convite para a gente fazer outros bate-papos desses. Então, acho que você entendeu um pouco do jeito que eu quero fazer. Acho que É. assim você gostou melhor, mais também. Foi ótimo, foi muito melhor. Então. E é isso. Você quer falar alguma coisa? Ou você quer deixar essas outras coisas para o outro bate-papo? Não, a gente tem muitas coisas. Eu acho que a gente iniciou muitas conversas e muitos assuntos que podem Uhum. dar papo para manga aí, né? Sim, Como a questão da mulher no esporte, o ótimo. espaço da mulher. A gente falou de muita coisa. Então, eu acho que para hoje está bom. Tá Mas o bom. que eu quero falar, Juliana, que assim, igual você, né? Vidas negras importam, mas vidas negras importam aqui no Brasil também. E Sim, eu acho que é isso que é a questão. Por isso que eu pedi você, vamos focar mais aqui, sim. porque assim, eu ouço muitas pessoas e eu ouço muita nossa juventude buscar referências norte-americanas, né, estadunidenses, buscar referência no esporte estadunidense, buscar referência no esporte na Europa, de jogadores brasileiros que estão jogando na Europa. Eu acho tudo isso muito importante. Eu realmente acho importante e valorizo muito. Só que a gente vive numa sociedade, Juliano, que mata 5 mil negros por ano. A gente vive numa sociedade que as mulheres negras apanham e sofrem violência dentro de casa a cada minuto. A Sim. gente vive numa sociedade que as nossas meninas negras saem na rua e são estupradas. A gente vive numa sociedade que os nossos meninos negros não têm espaço na escola, né? A gente vive numa sociedade que ser professor e pesquisador negro não é pouco reconhecido. Então a gente precisa falar de nós, né? A gente precisa falar de nós. A gente precisa falar de nós porque a gente merece isso. Nós somos um povo muito bacana, um povo aguerrido, um povo trabalhador, um povo lutador, um povo bravo. Então a gente precisa muito falar de nós e começar a criar as nossas referências, né? É, é, Tem uma pesquisadora negra brasileira que eu gosto muito dela, chama Neuza Santos. Infelizmente, a Neuza Santos se suicidou no ano em que eu concluí o meu mestrado. Ela é uma das minhas principais referências acadêmicas, né, dentro da minha dissertação de mestrado, no ano de 2009. Ela suicidou com um pouco mais de 50 anos. Uma mulher que combateu o racismo a vida inteira, e ela, no bilhete dela, ela fala que ela simplesmente cansou, porque ela combateu tanto tempo a questão do racismo, ela discutiu tanto a questão do racismo no Brasil, ela escreve um livro belíssimo sobre o ser negro no Brasil, né? Sobre
o ser homem e mulheres negras no Brasil, que como que isso é difícil, mas aquilo dói tanto que ela não suporta. Então, é de Neuza Santos, é de Nélias Gonzalez, né? É por o Gilvan, né? Professor da Universidade Federal Juiz de Fora, é pela Fernanda, né? Pela Giana Elisa, pela Giovana, né? Pela Gilmara Mariosa, pela Maria Luísa, que são todos pesquisadores da questão da negritude aqui em Juiz de Fora, e tantos outros pesquisadores que a gente tem aí, né? Negros nesse Brasil, e atores negros, e esportistas negros, né? É que a gente precisa olhar um pouco mais para dentro desse Brasil e colocar a nossa cara para fora e falar: estamos aqui, conhecemos esse Brasil e precisamos falar mais deles e não queremos mais que os nossos meninos e meninas vão para a rua para morrer. Eu acho que é isso. E que a gente não quer mais que as pessoas fiquem chamando os nossos meninos de macacos e, né, as nossas meninas de macacas. A gente não quer mais. Então, assim, se vidas negras importam, então vidas negras importam de verdade, mas é todo dia. Né? E não só quando uma pessoa sofre e que vai para a mídia e que a televisão divulga, é todo dia. Então, eu acho que é isso. Não, eu concordo com tudo que você falou, sem tirar nem pôr, perfeito, tá certo. E é legal a gente focar mais aqui, sim, e pegando pinceladas lá de fora. Eu achei que ficou melhor assim também. As Marinho, pinceladas são boas para a gente, porque serve de exemplo, né? sim, e até entender também diferenças das sociedades, né, que eles estão inseridos, porque muitos daqui também não se manifestam porque viveram também numa sociedade opressora, sem tirar a responsabilidade de ninguém, mas a gente também não pode deixar isso de lado. Uhum. É mais difícil para uma pessoa que não está acostumada, não foi mostrado para ela que ela tem que combater, ela botar a cara para bater ali e combater isso. É mais difícil. Então, Mas a Marina, partir do momento que a pessoa compreende isso, né? sim, Eu acho que a questão é isso, é compreender que existe a diferença. Quando a pessoa fala assim, mas nós somos todos iguais, eu vejo como os iguais. Falei, então pare e olhe direito. Nós não somos todos iguais. não. As pessoas têm diferença e chamar atenção para essa diferença de forma positiva é bom. Porque quando você percebe que seu amigo negro está com você numa festa e que talvez você seja a única pessoa que interaja com ele naquela festa, e quando você percebe isso e compreende a sociedade daquele seu amigo e observa que aquele seu amigo está sofrendo e que a sociedade poderia ser melhor para ele, você se despe da sua indiferença, se despe, tira aquela cortina do olhar e passa a olhar para a sociedade de forma diferente e passa a reconhecer o papel importante que aquele seu amigo tem, né? É isso que eu falo muito com os meus alunos. Observe, olhe para as pessoas, reconheça nelas as diferenças, mas não reconhecendo de forma estereotipada ou de diminuir o valor daquela pessoa. Eu falo assim, poxa, a gente vive na mesma sociedade, mas a sociedade nos trata de forma diferente. O que eu posso fazer para ajudar o meu amigo? E empatia, né? Ser altruísta Empatia. Isso. é você entender, você perceber e fazer o que eu posso pensar, o que eu posso fazer na prática para mudar, Isso. né? Igual, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. A gente É está isso. Isso é um exemplo bom de, É. cara, o que a gente pode fazer? Pô, o que eu posso fazer? Pô, eu posso fazer muita coisa. Enquanto professor, não foram poucas vezes que eu corrigi isso em prática. Uhum. Não foram poucas vezes que eu tive que bater de frente com muitas pessoas que tinham opiniões diferentes e que traziam esse tipo de visão e que Uhum. eu deixava fora da situação, porque ali tinha que ser, não podia ser assim. E até porque eu fui também um menino que brinquei na rua, tinha os meus amigos ali, os meus amigos negros que eu frequentava a casa deles e ia lá, e tinha lugares ali, por exemplo, a gente batia a bola lá na rua. Tem um local assim perto da minha casa que mora uma família com vários
várias pessoas negras, e às vezes a bola caía lá, e a única pessoa que eles deixavam chegar lá para conversar, para pegar, era eu, desde menor. Por quê? Porque eu me relacionava com todo mundo. Então, não estou falando isso, estou jogando confete de mim, não, nem, não mereço. Mas é porque eu acho que a gente tem que... Pô, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Pô, não, você vai vir aqui comigo. O seu amigo ou amiga negra, o seu amigo ou amiga homossexual, o seu amigo ou amiga que é estrangeiro também, que muitas vezes sofre um preconceito também por ser de fora, qualquer tipo de preconceito, mas aqui a gente focou mais no racismo e a Marina deu uma aula incrível, eu quero agradecer demais. Então, acho que sim, eu vou dividir essa aula em 2 aulas, Marina. E eu acho que, pô, foi bacana demais. Quero agradecer muito e já estou doido para a gente fazer o próximo bate-papo aí. Eu também. Eu também. E eu já pensei numa aula nossa, com a nossa turma lá do futuro, no ensino médio, né? Já estou estruturando aqui, já estou pensando já para a gente fazer um bate-papo junto lá com os meninos, né? Assim que a gente puder, os meninos e as meninas. Eu adorei o convite, eu adorei a conversa, né? Eu adorei o bate-papo, estou pronta para a próxima, né? Torço para que você perca mais seguidores, porque eu, né? Mas eu ganhei também. Larossa, né? Que é um pesquisador da educação que é espanhol. O Larossa fala que a gente só muda quando as coisas incomodam. Então, quando incomoda, é bom, porque as pessoas dão, né? Quando incomoda, você começa a ficar meio assim, mas faz pensar. Hein? Se não incomodar, não tem porquê. Não tem porquê, não faz as pessoas pensarem. Essa é a ideia. Compensação que você perca uns, mas que ganhe outros, né? Ganhe muito mais pessoas que estejam dispostas a discutir a sociedade a partir do esporte, como você faz. Obrigado, Marina. Obrigadão. Pô, show de bola. Pessoal, bem, eu acho que eu vou dividir em 2, mas se eu não dividir de qualquer maneira, e essa vai ser a finalização do segundo. Quero agradecer demais novamente a Marina, agradecer vocês que assistiram essa segunda parte e a primeira, ou o vídeo como um todo. Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer. Obrigado, pessoal. E, assim, comentem, deixem os comentários aí o que vocês acharam, sempre com respeito, com educação. Isso eu falo sempre nos meus vídeos também. Beijo para todo mundo, muito obrigado. Valeu, hein? Tchau, tchau.